nós vamos ouvir a palavra do Senhor e logo após a oração. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 18, tá? Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo de número 18, a partir do versículo de número 21. Mateus 18, 21, por gentileza, para que a gente possa meditar nessa manhã maravilhosa na palavra do Senhor. Tem uma palavra muito importante aqui para nós, espero que você possa estar ligadinho conosco aqui para poder receber uma porção aí da palavra do Senhor na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá, vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para poder quitar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoando-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocavam-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que estava se passando. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei todas aquelas dívidas, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Glória a Jesus de Nazaré. Irmãos, nós vamos aqui falar sobre um tema muito importante na Bíblia Sagrada, tá? Muito importante na palavra do Senhor, que é sobre o perdão, certo? O perdão é algo de suma importância, para o nosso Deus Todo-Poderoso. É algo de suma importância. Nós precisamos entender que Deus, ele leva muito a sério a questão do perdão. Deus, ele leva muito a sério a questão do perdão. E nós precisamos, meus queridos, entender a vontade de Deus a respeito desse tema. Precisamos entender a vontade do Senhor a respeito desse tema. E essa parábola que nós acabamos de citar para todos vocês, que acabamos de recitar da própria palavra de Deus, das Sagradas Letras, essa palavra, ela vem para nos ensinar acerca desse tema. E a palavra do Senhor, né, começa falando a respeito de Pedro, chegando para Cristo e disse: Quantas vezes eu tenho que pedir perdão ou perdoar aquela pessoa que chega para mim para pedir perdão? Porque para Pedro parece que havia um limite. Para Pedro parece que havia um limite para poder perdoar. Não podia perdoar toda a vida que uma pessoa cometesse uma ofensa contra você e a pessoa chegasse para você pedindo perdão,
Pedro, ele entendia, não, tem limite esse negócio aí, não existe esse negócio da pessoa estar sempre cometendo pecado contra mim e eu sempre perdoando essa pessoa, não existe esse negócio. Como é que pode? É inconcebível, meu querido, para o entendimento humano, entender o perdão divino, porque Deus, ele age exatamente da forma como Cristo ele ensinou a respeito do perdão. Então, o que foi que Jesus Cristo ensinou a respeito do perdão? Jesus ensinou que quantas vezes for, meu querido, que uma pessoa cometeu uma ofensa contra nós, não importa quantas vezes seja, se a pessoa chegar para nós pedindo perdão, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Outra coisa interessante que a gente encontra nessa parábola é que o mais importante para Deus não é aquele que comete a ofensa e se humilha pedindo perdão. O mais importante para Deus é a pessoa que é ofendida perdoar, que é o mais difícil. É você receber uma ofensa e perdoar. É você receber uma ofensa e você olhar para aquela pessoa com um coração totalmente limpo de raiva, de rancor. Você olhar para aquela pessoa e dizer, eu te perdoo. Eu te amo, eu te liberto pelo perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que faz um negócio desse, meu querido, faz uma coisa grande. Porque libertação tem melhor dizendo, perdão tem a ver com libertação. Perdão tem a ver com liberdade. A pessoa que não perdoa, ela está presa. A pessoa que não perdoa, você pode perceber, irmão, falta de perdão provoca até câncer, para você ter uma ideia. Falta de perdão provoca doenças psicossomáticas. Falta de perdão produz problemas, tanto para nosso psicológico, quanto também problemas para o nosso físico, nosso corpo sente. Quando uma pessoa não perdoa, ela está atraindo a mão de Deus em relação a ela, além dos problemas psicológicos que é provocado. Além dos problemas neurológicos, psicológicos, problemas emocionais, problemas físicos decorrentes da falta de perdão, pessoas que desenvolvem problemas de saúde porque não perdoam. Além desses problemas, existe um problema espiritual, porque Deus ele não vai tolerar que uma pessoa como nós, irmãos, seres humanos pecadores, que receberam um perdão tão grande de Deus, nós não consigamos perdoar o nosso próximo. Deus não vai permitir tal coisa. A palavra do Senhor é enfática em dizer que Deus ele não vai perdoar, ele vai voltar atrás. O perdão que ele te deu, ele vai voltar atrás. Porque ele não tolera que você receba um perdão tão grande, porque a nossa dívida para com Deus era muito grande e é muito grande. O pecador, ele não pode solucionar o problema do pecado sozinho, se não for pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi a obra de salvação realizada por Deus, enviando o seu Filho amado, amando o mundo inteiro, como diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Deus ele entregou, ele doou o perdão a toda a humanidade e todos aqueles agora que se aproximam de Deus recebem o perdão de seus pecados e a salvação da ira vindoura, a condenação que há de recair sobre todos aqueles que ignorarem a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, meus queridos, se você que recebeu um perdão tão grande não consegue perdoar, se você que recebeu um perdão tão imenso, tão imensurável, você não consegue perdoar uma ofensa, você pode ver que a parábola coloca grau de importância, de valor, né? Nós vemos uma grande dívida do servo para com o seu senhor e uma pequena dívida em relação ao conservo ao seu servo. Mostrando que a nossa dívida em relação a Deus é muito maior do que a dívida que nós recebemos ou temos ou que recebemos de uma determinada pessoa, um próximo nosso, uma pessoa próxima de nós.
Não importa o tamanho da ofensa que aquela pessoa fez contra você. Irmão, você não sabe o tamanho da ofensa. O problema que foi gerado por conta da traição que foi estabelecida por aquela pessoa. Meu marido me traiu, minha esposa me traiu, mataram, estupraram a minha filha. Não importa o tamanho da ofensa que fizeram contra você. Eu sei que é muito duro e difícil você perdoar. Mas mesmo que seja uma ofensa tão grande para você, mas em relação a Deus, essa ofensa é muito pequena. Se nós compararmos com o tamanho do perdão que Deus ele te deu. Não importa. Ah, irmão, mas é muito pesado para mim. Eu sei que é pesado para você porque você é pecador. Você, por natureza, guarda rancor, guarda ira, guarda ressentimento. Por natureza pecaminosa, você guarda essas coisas. Mas, irmãos, nós fomos chamados para sermos como Deus. Termos uma natureza divina. Sermos diferentes. Nós fomos chamados para poder perdoar como Deus perdoa. E a parábola diz, por que você não fez igualmente como eu fiz? Por que você não fez como eu fiz? Eu te perdoei, perdoa o teu conserto também. Por que você não fez a mesma coisa? Então nós precisamos agir como filhos de Deus, como Deus age. Deus age perdoando a humanidade, não importando quantas ofensas a humanidade ela tem feito em relação a Deus. Às vezes a gente fica chateado, né? Eu vejo muitos irmãos. Mas como é que pode? As pessoas ficam ignorando, zombando da cruz. As pessoas ficam nos seus desfiles, nos carnavais, criando alegorias de Satanás pisando em Jesus Cristo. E a gente fica zangado com aquilo. E você acha que Deus... Como é a reação de Deus em relação àquela situação? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que se todas aquelas pessoas chegarem a um arrependimento e chegarem para Deus, Deus você me perdoa, Deus ele vai perdoar? Se você sabe que a vontade de Deus é que elas venham, volte para poder pedir perdão, não é para poder castigar. A primeira vontade de Deus é perdoar essas pessoas, não é castigar. Mas a gente não, a gente é zangado, né? A gente quer que Deus castigue logo. A gente quer que Deus puna logo essas pessoas, esses pecadores que ficam fazendo esse tipo de coisa aberrante. Aí a gente fica colocando os nossos valores e querendo comparar os nossos valores aos valores de Deus. E querendo que Deus nos imite, condenando as pessoas gratuitamente. Deus não condenará agora. Deus não condenará essas pessoas agora. Deus quer salvá-las. Então vai e pregue o amor de Deus a essas pessoas, porque a época e o tempo da condenação só pertence a Deus e não a você. Seja um pregador do evangelho do amor de Deus e não um crítico que condena as pessoas gratuitamente. Vá pregar o evangelho, perdão, o evangelho do perdão é o evangelho que Cristo quer que nós preguemos. É o evangelho que Deus quer que nós preguemos. Eu quero que concluir falando a respeito do perdão ainda, falando alguns versículos bíblicos aqui a respeito do perdão, para a gente concluir essa passagem, esse momento da palavra. E logo após eu estou orando pela sua vida, meu querido, para você aprender a perdoar, orando pela sua vida financeira, orando pela sua vida familiar, orando pela sua saúde, orando pela sua casa, orando pela sua família, para a glória do nome do Senhor. Eu vou orar pela sua casa, eu vou orar. Deus, ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar nessa manhã para a glória do nome do Senhor. Salmos, não tem capítulo, tá? Salmos 86, versículo 5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor. Olha qual é a natureza de Deus. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Olha, que maravilha. Deus, ele é bondoso e perdoador, meu querido. Isso lá no Velho Testamento, Davi, o salmista falando. Mas, vamos lá para Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Está vendo como é importante perdoar? Mais importante do que pedir perdão é perdoar. Mais importante, liberte o seu coração da raiva. Liberte o seu coração da ira e deixe o evangelho
Ele resplandecer como luz no teu coração e tirar essa escuridão que está assolando, que está na tua alma. Que foi que fizeram contra você? Irmão, o meu pai me abusou de mim quando eu era criança. Eita, que pesado, hein? Complicado. Eu sei que é complicado, meu querido. Eu sei que você traz marcas terríveis na sua alma desde a sua infância. Mas eu quero dizer que a libertação chegará na sua vida quando você conseguir olhar para o rosto do seu pai e dizer: papai, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Eu te perdoo. Quando você fizer isso, meu querido, a libertação chegará ao teu coração, será desamarrado. Teu coração se desvencilhará, o seu coração será desamarrado de todo mal. Você vai se desvencilhar do seu passado que te trouxe destruição até hoje, o teu passado que te traz raiva, rancor, teu passado que traz tristeza cairá por terra para a glória do nome do Senhor. Vamos continuar, diz aqui, ó, Lucas 17, versículo 3 a 4. Tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você, e disser: estou arrependido, você deve perdoar. Recebe aí essa palavra. Mas, vamos lá, Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Mas, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que mais? Mateus capítulo de número 6, 14 a 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Olha aí, Deus não perdoa quem não perdoa. Deus não perdoa quem não perdoa. Como Deus perdoa, perdoe também. E seja liberto e alcance os benefícios dessa dádiva, dessa ação, dessa atitude divina chamada perdão. Tá bom? Então fique com essa...